É, pessoal, nem tudo são flores, né? Se você não tiver certeza absoluta daquilo que você quer para sua vida e se a inteligência emocional não estiver em dia, a probabilidade de você desistir no meio do caminho é muito grande. Fala pessoal, Bruno Prada aqui, e nesse vídeo de hoje eu vou compartilhar contigo como tem sido os meus 30 dias morando aqui em Montreal, no Canadá, sem contar que eu vou te dizer quais são os pontos positivos e quem sabe pontos negativos dessa cidade. Mas antes, se você está chegando aqui agora, se você é novo, é a primeira vez que me assiste, já se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo, porque semanalmente tem vídeo novo aqui para você. Mas vamos lá, pessoal, antes de eu te dizer pontos positivos e negativos dessa cidade, eu preciso te dizer por que eu escolhi vir para Montreal, por que eu escolhi Montreal, o Canadá, para sair minha casa por 30 dias. Vamos lá. Pessoal, se você fizer uma pesquisa rápida no Google sobre os melhores países para se viver, você vai ver que Canadá está ali entre os top 3 melhores países de qualidade de vida. Por quê, pessoal? Eles comparam várias coisas lá, colocando saúde, educação, segurança, entre várias outras questões que tornam esse país realmente incrível para se morar, para se viver, para se constituir família, entre outros pontos. Esse foi um ponto. Segundo, que eu tenho alguns conhecidos aqui no Canadá que foram bons incentivos, me chamando, me convidando para vir conhecer essa cidade maravilhosa. Terceiro ponto, já faz muito tempo que eu tô brigando com o meu inglês. Desde moleque eu faço inglês, fiz em escola, fiz com professor particular, fiz com aplicativo, de diversas formas, mas ainda estava sentindo que meu inglês estava muito travado, estava muito bloqueado, eu não estava me sentindo confortável, nem na hora de ouvir, ou seja, o famoso listening, muito menos na hora de me comunicar, de falar inglês. E também, pessoal, faz muito tempo que eu tenho vontade de ter essa experiência internacional, de ter essa vivência num outro país para entender um pouquinho melhor como funciona a cultura, para poder treinar o meu ouvido diante do idioma, para ver como é que funcionam as coisas no dia a dia, para poder ir ali no mercado, fazer uma compra, ir na padaria, né, para poder conversar com pessoas e sentir se realmente esse país é incrível da forma como eles falam. Então eu reuni o útil ao agradável. Cá estou eu em Montreal. E agora que você já sabe do porquê do Canadá, você talvez esteja se questionando, Bruno, mas Canadá é tão grande, tem tantas possibilidades, por que você escolheu Montreal? Porque aqueles amigos que eu te disse que me incentivaram estão aqui. Segundo ponto, Montreal é uma cidade fantástica em relação à agitação. É uma cidade que não para, é uma cidade que o tempo inteiro você vê pessoas na rua. Então é uma cidade muito viva, é uma cidade que tem cafés, que tem restaurantes, que tem bares, e você vê isso funcionando e acontecendo o tempo inteiro. Um outro ponto muito interessante em relação a Montreal é que ela tem um excelente custo-benefício em relação a outros lugares, como por exemplo Vancouver. Então, para você que mora aqui e uma pessoa que mora em Vancouver, a probabilidade de você pagar 1/3, metade do valor de um aluguel em Montreal comparado a Vancouver é muito grande. Mas agora sim que você já entendeu todos esses detalhes que eu acabei de te dizer, vamos direto para os pontos positivos e daqui a pouquinho os negativos em relação a essa cidade nesses meus 30 dias de vivência aqui. E o primeiro ponto, pessoal, que eu achei extremamente positivo, eu notei essa cidade muito organizada. Para você, se já veio para cá ou tiver a oportunidade de vir, você vai ver que Montreal está constantemente em obras. Tem até uma piadinha interna aqui de alguns brasileiros que moram aqui, que disseram que se você olhar Montreal do Google Maps, você vai ver um ponto laranja, que é a quantidade de cones que tem espalhados pela essa cidade. E não é brincadeira, tanto que tá tendo uma obra aqui na frente da minha casa, tem um buraco gigantesco, uma passarela de madeira que dá até medo passar. E o que eu quero dizer com isso? Porque mesmo diante de tantas obras que você vê para todo lado, você percebe que o trânsito tá ok, você percebe que as pessoas se respeitam, você percebe que há assim uma organização em tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor, seja num bar em relação a uma fila, seja no mercado, quando você vai no mercado você percebe que tem aquela fila de gente, tem só 2 caixas e as pessoas estão ali tranquilas aguardando. Então assim, são questões culturais que fazem sim com que essa cidade seja muito mais organizada. Uma outra questão muito interessante em relação a Montreal, pessoal, que eu pude notar, é que ela é uma cidade muito limpa. Eu não vou ser hipócrita dizendo que se você andar na rua, você não vai ver uma latinha de cerveja, um copo de café, um papel de bala ou outras coisas. Você vai ver sim. Infelizmente, esse tipo de pessoa existe em todo lugar. Aqui tem, só que se você comparar com cidades do Brasil que tem uma população muito parecida em relação à quantidade, você vai ver que são muito, mas muito mais sujas. Tá, tem um detalhezinho que aqui não tem tanta lixeira. Então, às vezes, tem aquele cara que é meio preguiçoso, aquele cara que até jogaria no lixo, só que na hora que ele olha, o lixo tá uma quadra pra frente, ele fala: ninguém vai ver.
eu vou jogar aqui mesmo. Acontece. Outra coisa que para mim tem sido extremamente impactante, as pessoas aqui em Montreal são muito educadas. Pessoal, você tá andando na rua, de repente a pessoa corta na sua frente, ela te pede desculpa. Você tá andando no metrô, a pessoa encosta o ombro em você, ela pede desculpa. Você tá saindo da estação de metrô, você segura a porta para outra pessoa que tá vindo, ela te agradece. Então o tempo inteiro as pessoas são muito educadas, muito polidas em relação a tudo aquilo que elas fazem, em relação ao atendimento num bar, em relação a um restaurante, né? Aqui tem muito aquele sistema de autoatendimento. Então às vezes você vai num lugar e você vai ver poucos funcionários dependendo do estilo de loja ou supermercado, que é mais você mesmo se virando. Mas quando você chama, a pessoa vem, te atende super educada, super atenciosa, e isso com certeza é muito legal. Uma outra questão muito interessante em relação a Montreal, eu acho que eu nunca ouvi ninguém falar isso aqui no YouTube, é que as pessoas têm um nível de julgamento diferente do brasileiro. Então, por exemplo, aqui tem muitos festivais, né? Principalmente agora no verão, você vê muitos festivais. Então é normal você sair no final de semana para andar de forma aleatória e você vê num parque tá tocando um samba. Aí um pouquinho mais para frente na próxima quadra tá tendo um outro festival, um outro evento e tá rolando um rock. Um pouco mais para frente tá rolando uma música eletrônica. E detalhe, tudo isso de graça, tudo isso muito bem cuidado, com segurança, né? E sempre vai ter aquela pessoa que vai estar lá, de repente tá tocando um pagode e tem uma pessoa dançando assim, e de repente tá tocando uma música eletrônica e tem uma pessoa dançando igual um pagode, e pega lá o negócio, o polidense, dança. E sabe o que é mais interessante? Ninguém tá olhando para ela. Você não vê as pessoas daqui olhando, apontando, julgando, comentando. Quem faz isso? Nós, infelizmente. De repente eu me pego olhando e falando, meu Deus do céu, o que essa pessoa tomou para dançar desse jeito? Eu quero tomar esse negócio aí também para ver se eu me solto um pouquinho mais. Então, infelizmente, isso é uma coisa que eu percebo de forma muito intensa no brasileiro. E aqui não. Aqui as pessoas querem simplesmente cuidar da própria vida. Elas não estão nem aí para você. Isso eu digo no bom sentido. Elas não estão preocupadas com a roupa que você está vestindo. Muitas vezes elas não estão preocupadas nem com a própria roupa que elas estão usando. Elas simplesmente podem ser quem elas quiserem ser, sem medo, sem preocupação, sem julgamento, sem receio algum. Opções de lazer. Pessoal, se você vier para Montreal, você vai ver que tem muita coisa legal para você fazer aqui. Seja visitar a biosfera, seja visitar um museu, ou seja, você tem diversas opções e diversas opções que são gratuitas também. Você vai ver que aqui no canal, se você procurar um pouquinho, eu vou colocar aqui linkado no card, tem outros vídeos que eu falei, tem um vídeo que eu fiz só sobre o Porto Velho. O Porto Velho é um lugar incrível, um lugar maravilhoso para você tirar foto, para você levar a família, para você tomar um sorvete. Tem diversas opções de restaurante, tem diversas opções de bares. Então assim, você pode ver um pôr do sol maravilhoso, aí tem uma prainha ali, a Praia do Relógio, que você pode sentar para jantar, para tomar um vinho, comer alguma coisa com uma pessoa que você gosta, com um amigo, com um amante, com quem você quiser. Ou seja, é sensacional. Então assim, essa cidade é muito legal em relação ao lazer, e quando me disseram que Montreal não dorme, com devidas comparações, realmente ela é uma cidade muito ativa, porque tudo aqui fecha no máximo às 2 horas da manhã. Então se você for numa balada em Montreal, você não vai gerar à noite, porque às 2 horas da manhã a balada fecha. Isso aqui é extremamente sério, extremamente controlado aqui na cidade. Transporte. Pessoal, para você que assistiu o meu outro vídeo mostrando a minha casa onde eu tô hospedado aqui, você vai ver que eu tô tipo a 50 metros do metrô Baldry, que é uma região muito legal. Eu posso fazer tudo a pé, e aquilo que eu não for fazer a pé, eu pego o metrô que é do lado de casa. Muitas pessoas elogiam esse metrô e eu realmente gostei demais. É um metrô relativamente limpo, é um metrô rápido, tem bastante opção e você vai para diversas áreas da cidade. Eu não tive problemas em relação ao metrô ou limitações do metrô, mas eu já conversei com várias pessoas aqui que me disseram, Bruno, o metrô não chega na parte tal, não chega na parte tal. Ele ainda é uma linha muito pequena, então dependendo onde você fica hospedado aqui em Montreal, é interessante você ver se você vai ou não estar perto de um metrô, mas se você não tiver metrô, você vai ter ônibus. E tem um cartãozinho que eu vou deixar ele aqui, ó, bem aqui do ladinho. Esse cartão aqui você pode usar no metrô, você pode usar ele no ônibus, ou seja, o mesmo cartão para você usar um mês inteiro. Aí você tem a opção de pagar semanalmente, você tem a opção de pagar mensalmente, você pode usar todas as vezes que você quiser, quantas vezes você quiser nesse período. Eu comprei um cartão mensal e esse cartão é como se você abastecesse ele com créditos, mas são créditos que duram durante 30 dias. Então eu paguei algo em torno de $100 para usar 30 dias de forma ilimitada, dentro do ônibus e dentro do metrô. Pessoal, eu deixei por último, mas na minha opinião esse é o ponto mais importante de todos: segurança. E eu não estou dizendo que a cidade
é uma cidade segura por ser segura. Eu tô dizendo que a cidade te passa uma sensação, uma segurança absurda. Sabe o que é você poder andar na rua a hora que você quiser sem se preocupar se alguém vai te assaltar, se alguém vai vir roubar o teu celular, se alguém vai mexer na tua casa? Por exemplo, eu tô hospedado aqui numa casa que tem a porta que tá atrás aí dessa câmera que eu tô falando com vocês, é a rua. Não tem uma grade, não tem várias trancas, não, tem uma tranca daquela que você gira. E aqui comigo tem câmera, tem computador, tem TV, tem vários equipamentos e eu nunca me preocupei. Eu admito que nos primeiros dias eu fiquei um pouco receoso, assim, né? Porque eu vim com a cabeça e com a mentalidade de São Paulo. Mas conforme os dias foram passando, eu fui percebendo como as coisas são diferentes. E eu entendi também por que essa cidade é tão agitada, por que essa cidade é tão viva, por que ela é tão movimentada, porque as pessoas não têm medo de sair na rua. E pra mim, de coração, isso é um ponto mais importante de todos. Esses dias, por exemplo, pra você ter uma ideia, era sábado. 1h30 da manhã. Eu já tava enjoado de ver Netflix. Eu fui tentar dormir. Rolei para um lado, rolei pro outro, não dormi. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou dar uma volta. Eu abri a porta e saí andando. Me arrumei, óbvio, né? Não saí de pijama. Saí andando pela rua de forma aleatória. De forma aleatória, sem rumo. Sem rumo. Andei 1 hora para um lado, 1 hora para o outro. Só sei que eu voltei para casa, era 3 e pouco da manhã. Tinha gente caminhando na rua. Em momento algum alguém me importunou. Em momento algum alguém deu a entender que faria alguma coisa ou disse alguma coisa. É bizarro isso, pessoal. De você não se preocupar, de você não ter medo, de você não ter que ficar com a tua mochilinha o tempo inteiro para frente, cuidando, pensando que alguém pode meter a mão ali, roubar o teu celular, roubar uma câmera, um equipamento ou qualquer coisa sua. Isso para mim, de coração, é o que mais pesou de todos esses pontos positivos que eu te falei. Porque a maioria desses pontos eu tô falando em questões relacionadas a turismo. Agora, esse ponto eu tô falando em relação a viver, a morar, a se sentir seguro, sem precisar ter um vidro blindado no seu carro, sem precisar ter uma meia dúzia de trancas na sua porta, sem precisar, quem sabe, andar armado, igual tem muita gente no Brasil que tá preocupado com a segurança e tá comprando arma e muitas vezes faz uma besteira. Ou seja, isso pra mim não tem o que dizer. E agora que você ouviu todos esses pontos positivos, eu tenho certeza que você deve estar curioso para saber, Bruno, mas e os negativos? A cidade não pode ser perfeita. E realmente ela não é perfeita, pessoal. Só que assim, eu tive que fazer muito esforço para procurar um ponto negativo em relação a essa cidade e eu não encontrei. Tudo para mim é natural, né? Depois que você passou ali 15 dias, 20 dias, eu tô aqui há 30 dias, começa a ficar meio que numa rotina. Eu digo a minha rotina do trabalho, porque você já não é mais turista. Turista eu fui uma semana antes de chegar aqui em Nova York, que eu saía de manhãzinha, voltava à noite, indo para todos os pontos conhecidos, turísticos, passeios, etc. Aqui não, aqui foi mais rotina. Agora, por exemplo, eu tô falando com vocês e a máquina de lavar ali tá funcionando, a lava-louça ali tá funcionando, ou seja, eu tô organizando a casa, então aqui é dia a dia, aqui é a rotina, aqui não é um hotel. Então eu tive sim que me preparar emocionalmente para entender onde eu tô e não deixar que isso caísse na rotina, porque teve dias que eu tava aqui em casa sozinho pensando, caramba, eu tô no Canadá, eu tô em Montreal, eu não posso esquecer onde eu tô num lugar diferente, eu preciso aproveitar, eu preciso curtir isso. Não é à toa que eu fiz vários vídeos, não é à toa que eu tô gravando esse vídeo falando sobre isso pra vocês. Então, pessoal, em relação a pontos negativos de coração, eu não tenho muito o que dizer, é uma cidade como outra qualquer, porém com pessoas muito educadas, com uma segurança num nível gigantesco, muito mais limpa. Tem problemas? Sim. Tem corrupção em relação ao governo? Sim. Todo lugar do planeta tem. Tem várias questões para resolver, tem obra, tem barulho, tem sujeira, tem morador de rua. Aqui perto de mim tem diversos moradores de rua, mas eles simplesmente estão ali no dia a dia te pedindo uma moedinha para ajudar eles a comprar comida, né? É o que eles dizem, pelo menos. Então, para eu te dizer um ponto negativo aqui, eu vou ter que fazer um esforço muito grande que para mim não faz sentido dizendo, mas tem sujeira, mas tem isso, tem aquilo. Não, é uma cidade maravilhosa, é uma cidade fantástica. E se você me perguntasse, Bruno, você moraria em Montreal? Eu te diria sim. Eu te diria sim, com segurança. Pensando que a gente tem que estar muito bem emocionalmente em relação a essa tomada de decisão. E por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque nos próximos 3 anos o Canadá vai permitir que 1,5 milhão de imigrantes façam parte aqui do Canadá. Eu não sei se você sabe, mas o Canadá, de uma forma geral, é o segundo maior país do planeta. Ele é gigantesco. Só que ele tem 40 milhões de habitantes. Ele é tipo do tamanho do estado de São Paulo em relação à população. Então ele precisa de gente em todas as áreas. É muito comum você andar na rua aqui e ver um anúncio
isso precisa-se de gente, seja no Starbucks, seja numa loja, seja no mercado, em qualquer lugar. Então eles precisam muito de todo tipo de mão de obra. Então eles estão abrindo as fronteiras para imigrantes para que isso aconteça, eles possam continuar o crescimento deles. E por que eu disse que você tem que estar preparado emocionalmente? Porque é o seguinte, pessoal, por mais maravilhosa que seja essa cidade, por mais incrível que seja esse país, é um outro país, é um outro idioma. Você tem que estar preparado, porque você tem que falar a língua daquela cidade. Se for uma cidade que fala francês, você tem que falar francês. Se for uma cidade que fala inglês, é importante que você fale inglês. Aqui em Montreal, por exemplo, é uma cidade bilíngue. A primeira língua deles é o francês, mas todo mundo aqui fala inglês. Eu me virei muito bem com o meu inglês. Só que eu posso dizer para você que eu não me sinto confortável ainda com o meu idioma. E o que acontece quando você não fala o idioma da forma como você deveria falar, morando numa cidade que fala esse idioma? Você não se sente pertencente. Então, se você decide morar ou mudar para uma outra cidade, é muito importante que você venha com a cabeça de que você vai mudar para se tornar uma pessoa igual às pessoas que moram aqui. Você não pode trazer a sua bagagem do Brasil para cá e dizer eu vou trazer o Brasil para o Canadá, porque isso não vai funcionar. Você tem que entender muitas vezes que você vai ficar longe da tua família, que você vai ficar sozinho aqui de finais de semana. Você tem que entender também que muitas vezes você vai andar na rua e as pessoas são diferentes. É diferente do Brasil, que você anda numa cidade pequena cumprimentando todo mundo assim, boa tarde, noite, isso, aquilo. Aqui não, que as pessoas estão focadas naquilo que elas precisam fazer, estão focadas na própria vida. Então sim, são muitas decisões a serem tomadas que têm um peso muito grande. E é por isso que eu comecei esse vídeo dizendo, você tem que saber muito bem aquilo que você quer para a própria vida. Porque se você não sabe, você não vai ter energia o suficiente para se manter firme diante de um objetivo que você quer, de uma conquista, de uma meta, de um plano de vida, seja para você ou seja para sua família. Espero que você tenha gostado desse vídeo que eu fiz com muito coração aqui em cima da hora, na correria. Se você gostou, escreve aqui abaixo o que você mais gostou desse vídeo, ou ainda, quem sabe, se você gostaria que eu gravasse um outro vídeo falando sobre um assunto específico relacionado a isso ainda. Sem contar, claro, deixa o seu like. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, ativa as notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!